Oi, pessoal. Quando nós vamos tratar de projetos restauradores dentro de um planejamento, ou seja, aquele projeto restaurador que será transformado em um mockup, em um teste, antes da execução dos preparos dentários, eu preciso definir o software. Qual software eu vou trabalhar? E existem algumas diferenças que eu acho que é muito importante que a gente entenda dentro desse processo. Aqui na minha rotina, eu trabalho com software Serec e Inlab e trabalho com software Meshmixer e Exocad quando eu trabalho em parceria com o laboratório. E qual é a diferença principal que existe entre Serec Inlab, Meshmixer e Exocad para o desenvolvimento de projetos digitais iniciais? Quando eu faço o meu projeto pelo Serec ou Inlab, obrigatoriamente eu preciso delimitar a margem de um preparo. O Serec e o Inlab não calculam uma restauração sem uma margem delimitada. E mais, quando eu delimito essa margem, eu consigo fazer um posicionamento desses dentes, um posicionamento inicial. Porém, quando eu clico para o software calcular a restauração, ele vai fazer uma adequação do meu posicionamento àquela margem que eu delimitei. E isso pode trazer algum nível de distorção. Então, aqui no grupo, teve uma discussão relacionada a esses caminhos, porque às vezes eu posso começar em um software e ir para outro para buscar a melhor alternativa, ou melhor, para buscar os melhores benefícios de cada software. Dentro da minha rotina, o que eu entendo? Que se eu vou fazer um projeto restaurador, e esse projeto restaurador inicial, ele precisa ser transformado em um mockup. Para ser transformado em um mockup, eu tenho 3 caminhos. Eu posso fazer um mockup fresado, eu posso fazer um mockup impresso, ou eu posso fazer um mockup através da impressão de um modelo 3D, que é onde eu vou confeccionar uma muralha e fazer de resina bisacrílica. E aí também é o outro fator, ou seja, além do software que eu vou trabalhar, eu tenho que pensar como eu vou levar esse projeto para a boca para fazer o mockup. Se eu penso em um mockup fresado, tem um outro ponto de atenção, onde eu tenho que escolher o software apropriado para isso, e além disso eu tenho que pensar no eixo de inserção. Por quê? Se eu não tenho um preparo, e se eu vou fresar um trabalho, aquele trabalho para ir para a boca como mockup, eu não posso ter retenções que impeçam o assentamento daquele trabalho. Então o que é importante a gente entender? Que a gente precisa, em um primeiro momento, definir como eu vou fazer o mockup, ou seja, é o famoso planejamento reverso. Eu vou imaginar, eu quero fazer um mockup fresado, eu já sei que o meu dente não pode ter grandes retenções, e eu tenho que trabalhar em um software que me permita fazer o design e a fresagem com segurança. Aí a escolha bem interessante seria o Serec ou o Inlab. Porém, eu caio na limitação de ter que delimitar uma margem e o software precisar calcular o que pode trazer distorções. Então, dentro do grupo, teve uma discussão desse trânsito, saindo do Inlab, indo para o Meshmixer ou o caminho contrário. O que acontece? Todas as vezes que eu saio de um software, que eu exporto um arquivo, que eu entro em outro software, que eu quero voltar para o software inicial, existe a chance de a gente ter alguns bugs nesse caminho. Pela própria complexidade de malhas dentro desses softwares, às vezes a linguagem que tem dentro de um software é diferente de outro, e a gente precisa driblar essas limitações. E eu também já falei que quando eu começo o trabalho dentro de um software, eu acho interessante, dentro do possível, seguir com ele até o final. Porém, o que é importante a gente saber? Se eu vou fazer a transição de arquivo de um software para outro, é importante que eu determine um caminho que me dê mais segurança. O que acontece? A transição de arquivos do Inlab para o Meshmixer ou o caminho contrário, ela é uma transição, é um trânsito de arquivos que está mais sujeito a falhas. Então, o que eu percebo? Se eu vou fazer um projeto inicial, a minha preferência ela acaba recaindo em primeiro lugar pelo Meshmixer, dentro da minha rotina clínica.
Por quê? Porque dentro do Mesh Mixer eu não preciso delimitar uma margem. Então eu pego uma anatomia, né, de dente pronta, num arquivo STL de dente, de forma de dente, e eu tenho liberdade de posicionar aquela malha STL do dente sobre o meu modelo, e ali eu consigo confeccionar um modelo para mocap de uma forma muito simplificada. E para finalizar esse trânsito de arquivos, Mesh Mixer em Lab ou em Lab Mesh Mixer, eu preciso entender o seguinte: existem 3 formas de fazermos a união dessas malhas dentro do Mesh Mixer. Através da ferramenta Combine, através da ferramenta Boolean Union e através da ferramenta Make Solid. O que é importante? Quando eu faço a união de malhas através do Combine, se for para manter ali na minha visualização, dentro do meu projeto restaurador, é bem tranquilo, não tem nenhum problema. Porém, se eu vou utilizar essa ferramenta Combine e vou mandar isso para um outro software, por exemplo, usei o Combine no Mesh Mixer e vou mandar de volta para o InLab, isso aí tem uma grande chance de dar bug. Então o que é o ideal? Não utilizar a ferramenta Combine no Mesh Mixer quando eu vou mandar isso para um outro software. Outro ponto, Boolean Union. O Boolean Union já funciona melhor, só que tem algumas limitações dependendo do tipo de malha que você vai unir. Ela funciona muito bem para você sobrepor uma malha sobre a outra. Tem uma situação onde eu quero cruzar essas malhas, né? E foi discutido no nosso grupo do WhatsApp sobre essa limitação. Então o que eu sugiro? Eu sugiro que, não dando para usar a ferramenta Boolean Union, faça a utilização do Combine para cruzar essas malhas, e depois que essas malhas estão cruzadas e combinadas, talvez o melhor recurso seja utilizar a ferramenta Make Solid, porque com Make Solid você vai, vamos usar um termo aqui, solidificar essas malhas e provavelmente vai diminuir a chance de você ter um bug nessa transição. O que é o mais importante? Em primeiro lugar, você definir o seu fluxo, entender cada etapa, e a partir disso você vai ter melhores resultados. Então, no meu dia a dia, como eu faço os meus projetos? Primeiro lugar, começo pela análise estética. E a análise estética eu gosto de utilizar o SmileCloud, que é um aplicativo muito intuitivo que tem uma grande vantagem no meu entendimento. Além de fazer análise estética, eu consigo exportar o resultado dessa análise estética através de STL de formas de dentes. E aí eu vejo o Mesh Mixer como um software sensacional, porque ele é gratuito, eu consigo importar o STL e posicionar essas malhas de uma forma muito previsível. O InLab ou o Serec, eles têm uma limitação. O Serec não importa nada em STL. O InLab importa. Ele importa o modelo, mas eu não consigo importar para dentro do InLab bancos de dados de dente. Então eu teria que usar a biblioteca própria do InLab, que acaba sendo uma limitação, porque eu não tenho liberdade, a liberdade de importar o banco de dados que eu posso fazer como eu faço através do Mesh Mix. Então, na minha rotina, se o projeto é estético, passo número 1, análise estética pelo SmileCloud. Passo número 2, exportar o resultado dessa análise estética no banco de dados de dente, no formato STL. Passo número 3, eu vou no Mesh Mixer fazer esse projeto assentando aquela malha pronta sobre o meu modelo. Passo número 4, eu vou unir essas malhas no Mesh Mixer e vou criar um modelo para impressão 3D e confeccionar aí sim o meu mocap através de uma muralha de silicone com resina bisacrílica para ser levado em boca e aí validar todo esse projeto restaurador inicial.